Olá, turma. Para essa segunda aula, nós vamos trabalhar autobiografia. Então, aqui eu coloquei uma ilustração, né? A pessoa, para fazer autobiografia, ele tem que falar sobre si mesmo, si próprio. Então, aqui ele com a imagem dele toda escrita, né? Então, a autobiografia. Nós vamos trabalhar as características e ver direitinho algumas informações sobre a autobiografia. Então, a formação da palavra. Pela formação da palavra, você já dá para entender um pouco. Então, auto mais bio mais grafia. Então, quer dizer que significa si mesmo. Então, é quando junta todo, quando você fala de si mesmo. Porque bio é vida, auto é si mesmo, bio é vida e grafia é escrita. Então, quando junta tudo, autobiografia é a escrita sobre a minha vida. Então, você vai escrever sobre você mesmo. Então, essa é a formação da palavra autobiografia. Então, vamos ler. Primeiramente, eu trouxe para vocês um trecho sobre autobiografia para vocês compreenderem melhor. Então, vamos ler trechos de uma autobiografia. A autobiografia é de Rubem Alves. Aqui ele diz, né? Eu nasci faz muito tempo, no dia 15 de setembro de 1933, numa cidade do sul de Minas, Boa Esperança. Façam as contas para saber quantos anos tenho agora. Meu pai foi muito rico, perdeu tudo, ficamos pobres. Morei numa fazenda velha. Não tinha nem água, nem luz e nem privada dentro de casa. Depois mudei para cidades, Lambari, Três Corações, Varginha. Me divertia fazendo meus brinquedos. Brinquedos que a gente compra pronto não tem graça. Depois nos mudamos para o Rio de Janeiro, onde sofri muito. Os meninos carioca caçoavam de mim por causa do meu sotaque de mineiro da roça. Estudei piano porque queria ser pianista, mas eu não tinha talento. Desisti. Pensei ser engenheiro, médico. Fui ser pastor porque queria cuidar dos pensamentos e dos sentimentos das pessoas, porque é daí que surgem nossas ações. Se a gente tem pensamentos bons, a gente faz coisas boas. Morei e estudei nos Estados Unidos. Voltei para o Brasil. Fui ser professor numa universidade. Tenho 3 filhos. Meu maior brinquedo hoje é escrever. Adoro escrever, especialmente história para as crianças, com mais de 30, todas com ilustrações. Aí aqui tem a fonte de onde foi tirado. Aqui é só um trecho de uma autobiografia de Rubens Alves, para vocês verem o que é o exemplo de uma autobiografia. Na autobiografia que nós lemos, nós temos informações como: que tipo de informação nós encontramos na biografia? O nome completo do autor, a data de nascimento, local de nascimento, profissões, onde morou, por que uma pessoa escreve ou publica uma autobiografia? Para divulgar os fatos mais marcantes sobre sua vida. Então, quando você for fazer sua autobiografia, você tem que levar em conta tudo isso aqui que ele fez. Então, se você seguir esse roteiro aqui, você vai escrever a sua autobiografia. Aí vamos para as características. No texto autobiográfico, o autor, o narrador e o personagem principal são a mesma pessoa. Portanto, o texto é escrito em primeira pessoa. Se você é o próprio autor, o próprio narrador, a própria personagem, se é você mesmo, é claro que você vai ter que escrever primeira pessoa. Eu, tem que usar o eu. Você está falando sobre você mesmo. Veja os exemplos retirados do texto. Depois mudei para a cidade. Quem mudou? Eu mudei para a cidade. Me divertia fazendo meus brinquedos. Quem era que se divertia? Ele mesmo, fazendo o quê? Os brinquedos dele, meus brinquedos.
Os meninos cariocas caçavam de mim, ó, de mim também, primeira pessoa. Estudei piano porque queria ser pianista. Estudei. Quem estudou? Eu estudei. Eu não tinha talento. Desisti. Então, quem desistiu? Eu. Eu não tinha talento. Pensei em ser engenheiro médico. Aqui eu pensei, eu pensei. Então, sempre primeira, você tem que trabalhar a primeira pessoa. Não esquecendo que você está falando sobre você mesmo. Então, você tem que trabalhar na primeira pessoa. Aí vamos ver mais uma característica desse gênero. Nas autobiografias são usados os marcadores temporais, palavras que indicam a passagem do tempo. Naquele ano, durante muito tempo, anos depois. Então, quando você vai trabalhar a passagem de tempo, você utiliza essas expressões. Naquele ano, durante muito tempo, anos depois. Aí aqui eu tenho o exemplo da capa de uma autobiografia de Rita Lee, né? Uma cantora conhecida. Ela colocou a própria foto do quê? Da identidade dela, do RG dela. Então ela ia ali, tá bem claro que ela ia falar sobre a identidade dela, sobre ela mesma. Então, e essas são as características de uma autobiografia, quando você vai escrever sobre você mesmo. Bons estudos.